Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema Alpha, renascido em Teen Wolf. Parte 26. Capítulo 147. O fim de Matt. Jacob dirigiu em direção à reserva de Beacon Hills, uma diversão sombria formando-se em seu peito enquanto ele imaginava a expressão no rosto de Matt ao perceber o quanto seu plano tinha dado errado. Logo, eles chegaram à beira da floresta. Matt inclinou-se para a frente do banco de trás. Dirija mais fundo, mais para dentro. Jacob obedeceu. Quanto mais fundo iam, mais isolados ficavam, exatamente onde Jacob o queria. Após vários minutos, Matt disse, pare aqui, saia. Jacob estacionou o carro e saiu com Melissa. Matt pegou uma corda do porta-malas e apontou para Melissa. Amare as mãos do seu marido atrás das costas dele. Melissa olhou para ele, olhou de verdade, e tudo que viu foi um garoto patético e aterrorizado que não tinha ideia do que estava enfrentando. Ela balançou a cabeça lentamente, com pena nos olhos. Jay, me leve de volta. Jacob sorriu, envolveu a cintura dela com o braço e disse a Matt, espere aqui. Volto em um momento. Antes que Matt pudesse reagir, eles desapareceram. Matt girou em círculos, o pânico aumentando. Para onde vocês foram? Saiam. Jacob reapareceu diretamente na frente dele. Matt levantou sua arma com mãos trêmulas. Onde está a mulher? Ela está de volta ao hospital. Jacob sorriu. É engraçado. Você achou que isso era um sequestro. Em vez disso, você apenas se entregou para mim. E você ainda escolheu um lugar onde ninguém pode ouvir seus gritos. Seu sorriso aumentou. Então parabéns, seu idiota. O rosto de Matt ficou pálido. Quem é você? Jacob esticou a mão e desativou sua máscara nano, revelando seu rosto verdadeiro. Surpresa! Matt tropeçou para trás, seu rosto contorcido de terror. Sua pele perdeu toda a cor. Sua boca abriu e fechou inutilmente. Ele tentou destravar sua arma, mas suas mãos tremiam tanto que a arma escorregou de sua mão e caiu no chão com um estrondo. Jacob riu. Deixe-me ajudá-lo. Com o movimento de sua mão, ele usou sua telecinesia para levantar a arma e flutuá-la de volta para Matt. Eu removi a trava para você. Vá em frente. Atire em mim. Matt agarrou a arma flutuante com mãos trêmulas e abriu fogo. Jacob levantou uma mão. Cada bala parou no ar, pairando a centímetros de sua palma. Matt esvaziou o carregador inteiro. E cada bala ficou pendurada ali suspensa, desafiando tudo o que ele achava que sabia sobre o mundo. Suas pernas cederam. Ele desabou no chão, olhando para Jacob com terror puro e primal. Que tipo de monstro é você? O tipo com o qual você nunca deveria ter mexido. A voz de Jacob era fria, casual. Ouvi dizer que você chamou minhas esposas de vadias. Matt balançou a cabeça freneticamente. Eu não. E ouvi dizer que você queria brincar com elas na minha frente. Jacob liberou uma fração de sua aura de dragão, antes de esmagar meus testículos e me fazer comer minha própria cobra. Todo o corpo de Matt convulsionou de medo. Ele tentou levantar, mas suas pernas não obedeciam. Ajuda. Alguém, por favor, ajude. Jacob inclinou a cabeça. Você pode gritar o quanto quiser. Ninguém pode te ouvir. Você escolheu este lugar, lembra? Com o pensamento, 3 balas dispararam para frente, mais rápido do que qualquer arma poderia atirar, e atingiram Matt diretamente na virilha. Matt gritou. Um som alto e animalesco de pura agonia. Ele se encolheu em posição fetal, agarrando a virilha, rolando no chão da floresta enquanto o sangue encharcava suas calças. Jacob acenou com a mão, e pedra surgiu da terra, formando uma cadeira confortável. Ele sentou-se para assistir. Após um momento, sua expressão mudou. Isso não é tão divertido quanto eu pensei que seria. Ele franziu a testa. Sinto-me desconfortável. Talvez eu devesse ter deixado o Kog'Maw lidar com isso. O grito de Matt eventualmente diminuiu para soluços. Ele olhou para Jacob, seu rosto marcado por lágrimas e sujeira. Uma poça de urina misturada com sangue havia se formado abaixo dele. Ele até perdeu o controle de suas necessidades. Jacob franziu o nariz com nojo. Que nojo! Você acabou de me fazer perder o interesse em torturá-lo. Então vou tornar sua morte rápida. Entre soluços sufocantes, Matt implorou, por favor, não me mate. Eu sinto muito. Vou embora de Beacon Hills e nunca mais volto. Por favor, poupe-me. Poupar você? Para que você possa encontrar algum mentor fracassado, aprender algum feitiço de maldição proibido ou algo assim, e voltar para se gabar de como minha misericórdia foi minha maior fraqueza? Não, obrigado. Já vi esse filme antes. O herói sempre acaba com uma faca nas costas ou com o cadáver de um ente querido em suas mãos porque era nobre demais para terminar o trabalho. Eu não sou nobre, Matt. Eu sou vingativo. Eu sou mesquinho. E quando provocado, eu sou implacável. Jacob sorriu, um sorriso frio e sem humor. Ouvi dizer que você tem hidrofobia. E embora eu não possa usar o elemento água, ainda posso fazer você se afogar. Ele bateu o pé. A terra sob Matt amoleceu, liquefez-se, tornando-se areia movediça. Matt começou a afundar, lentamente. Ele gritou. Ele implorou. Ele arranhou as bordas, mas não havia nada onde se segurar. Por favor, eu sinto muito. Não me deixe afogar na lama. Por favor. Jacob assistiu por um momento, então suspirou. Lento demais. Ele acenou com a mão. As balas restantes dispararam para frente e perfuraram o corpo de Matt de múltiplos ângulos. O grito parou. Jacob levantou-se de sua cadeira de pedra. Com um gesto, ele levantou o cadáver de Matt da areia movediça e o incinerou com uma rajada de fogo de dragão. Ele queimou o carro também, depois alisou a terra até que parecesse intocada. A cadeira de pedra dissolveu-se de volta ao solo. Ele se teletransportou de volta para a mansão. Jacob deitou-se em sua poltrona na sala de estar, olhando para a janela translúcida do sistema que havia aparecido diante de seus olhos. Você matou Matt. Você pode fazer login agora, anfitrião. Sistema, fazer login. Um login bem-sucedido. Recompensas obtidas.
Câmera encantada, um mundo bruxo, uma câmera de estilo vintage que captura fotografias totalmente animadas que se repetem indefinidamente. Com um único clique pode imprimir fotos animadas, desde o tamanho de uma carteira até o tamanho de um pôster. Está cheia de filme encantado infinito que se transforma diretamente em fotos impressas, sem necessidade de revelação. Furtividade. Você pode seguir qualquer alvo enquanto esconde completamente sua presença e som. A menos que você ataque, você nunca será descoberto. Eles não ouvirão passos, sentirão seu olhar ou sentirão você atrás deles, não importa o quão perto você chegue. Asterisco nota. Esta habilidade só funciona contra mulheres. Visão de raio-x. A habilidade de ver através de objetos sólidos, paredes, portas, roupas, etc., à vontade. Aproveite, anfitrião. Jacob leu a primeira recompensa e pensou: fotografias animadas? Temos telefones que capturam vídeos, então não é exatamente impressionante. Mas é melhor que nada, eu acho. Ele passou para a segunda recompensa e franziu a testa. Uma habilidade de perseguição assustadora? Bem, pode ser útil. Mas devo lembrar que não funcionará nas minhas esposas, elas podem sentir minha presença através do nosso vínculo. Então ele leu a última recompensa e sorriu. Ótimo. Visão de raio-x. Essa é uma boa habilidade de ter. E não se preocupe, sistema. Vou aproveitar. Mas entre a câmera, a furtividade que só funciona em mulheres e a visão de raio-x, parece que você está tentando me transformar em um perseguidor muito assustador. Eu sou apenas um assistente para você, anfitrião. Não tenho más intenções. Sim, claro. Jacob balançou a cabeça. De qualquer forma, mescle a habilidade de furtividade e a visão de raio-x ao meu corpo. Você tem certeza, anfitrião? Sim. Uma leve sensação de formigamento lavou seus olhos, então desapareceu. As duas habilidades foram mescladas com sucesso ao seu corpo, anfitrião. Jacob concentrou-se. Imediatamente, ele pôde ver através da parede da sala de estar, o jardim além, as flores, o caminho. Ele olhou para sua mão e forçou mais. A pele tornou-se translúcida, revelando músculos, depois veias, depois o branco puro do osso por baixo. Legal. Ele desativou a habilidade e deitou-se na poltrona, um sorriso satisfeito no rosto. Mal posso esperar para ver quais recompensas receberei após testemunhar Jackson se transformar em lobisomem hoje à noite. Ele fechou os olhos, pretendendo cochilar, mas o sono não veio. Devo ir tomar um café. Jacob saiu da mansão e encontrou Cogman cuidando do jardim. Cogman olhou para cima. Para onde você está indo, senhor? Sair para tomar um café. Posso fazer um para você, senhor. Seria um prazer. Jacob acenou com a mão. Não, quero ir a um café e aproveitar o ambiente. Ele subiu em sua moto e foi para a cidade, encontrando um café movimentado em uma rua cheia de gente. Pediu um café, encontrou uma mesa e recostou-se. Ele colocou seus óculos escuros, ativou sua visão de raio-x e soltou um suspiro baixo e satisfeito. Nas 2 horas seguintes, ele ficou sentado ali, café esquecido, um sorriso pervertido estampado em seu rosto enquanto observava as mulheres passando. Esta é a melhor habilidade que já recebi desde que cheguei a este mundo. Obrigado, sistema. Ele estava tão concentrado que não percebeu o Rolls-Royce chegar. Ele não percebeu Alison, Lydia e Malia saírem. Ele não as viu caminhando em sua direção. Alison ergueu uma sobrancelha para a expressão dele. O que ele está fazendo com aquele sorriso pervertido no rosto? Lydia o estudou. Nada de bom, tenho certeza. Mas posso sentir que ele está de muito bom humor. Malia assentiu. Sim, eu também consigo sentir. Ele está muito feliz agora. Elas seguiram seu olhar para uma mesa não muito longe, onde 4 lindas mulheres mais velhas sentavam-se rindo juntas. As expressões de Alison e Lydia escureceram. Elas caminharam em direção a ele. Jacob estremeceu de repente, um aviso primal disparando através dele. Meus sentidos de aranha estão formigando. Estou em perigo. Ele olhou em volta e viu Alison e Lydia avançando com assassinato em seus olhos, Malia sorrindo atrás delas. Espere, quando elas chegaram aqui? E por que elas parecem irritadas? Ele rapidamente tirou seus óculos escuros e colocou seu sorriso mais encantador. Ei, garotas! O que vocês estão fazendo aqui? A voz de Alison era gelo. Você não quer que estejamos aqui? Claro que quero vocês aqui. Eu só estava surpreso, só isso. Ele levantou e puxou cadeiras para elas. Por favor, juntem-se a mim. Lydia sentou-se, seus olhos estreitados. Então, Jay. Ela acenou sutilmente para as 4 mulheres. Você gosta delas? Não. Malia sorriu. Então por que você estava babando por elas com aquele sorriso pervertido? Jacob tossiu sem jeito. Eu não estava olhando para elas. Eu estava na verdade dormindo. Sim, dormindo. E estava sonhando com vocês, garotas. Alison revirou os olhos. Certo. Eu acreditaria se não te conhecesse tão bem. Lydia ignorou e chamou o garçom, virando-se para Alison e Malia para discutir o que queriam pedir. Jacob desviou o olhar de Malia, que ainda lhe lançava um olhar de conhecimento. Nota mental. Nunca conte a ela sobre a visão de raio-x. E especialmente nunca conte ao Stiles, aquele idiota certamente deduraria. Logo, o garçom chegou com suas bebidas e uma variedade de doces. As garotas começaram a comer, rindo e conversando entre as mordidas. Depois de um tempo, Alison virou-se para Jacob. A propósito, você lidou com aquele psicopata do Matt? Jacob assentiu casualmente. Sim, ele está morto. A sobrancelha de Lydia arqueou-se. Onde você o encontrou? Jacob sorriu. Na verdade, ele me encontrou. Cogman me disse que ele estava indo para o hospital, então fui lá e me disfarcei. Quando ele chegou, ele veio até mim e Melissa e nos sequestrou sob a mira de uma arma. Disse-nos para dirigir até a reserva de Beacon Hills. Ele deu de ombros. Nós entramos no jogo. Alison balançou a cabeça. Que idiota. Lydia inclinou-se para frente. Você descobriu por que ele estava matando pessoas?
O pai do Isaac, o marido daquela mulher grávida? Por que ele tentou matar ela e o mecânico? A expressão de Jacob mudou. Ele pensou por um momento. Não tive coragem de ler as memórias dele. Não queria ver sua vida imaginária com Alison. Mas lembro de sua história de origem do cânone. Em voz alta ele disse. Quando Matt era jovem, ele era um bom amigo de Isaac. Eles se aproximaram por causa de quadrinhos. Uma noite em 2006, quando Matt tinha cerca de 8 ou 9 anos, ele foi à casa de Isaac para trocar histórias em quadrinhos. Naquela mesma noite, o pai de Isaac tinha convidado a equipe de natação que ele treinava, que tinha acabado de ganhar campeonatos, para casa para uma festa na piscina. Eles estavam bebendo, e as coisas ficaram bem agitadas. As garotas ouviam atentamente enquanto Jacob continuava. O irmão de Isaac, que estava na equipe de natação embriagado, agarrou Matt e o jogou na piscina, apesar dos protestos desesperados de Matt de que ele não sabia nadar. Ele afundou sob a superfície, tentou pedir ajuda, mas ninguém percebeu. Todos estavam ocupados demais se pegando. Ele perdeu a consciência. Os olhos de Lydia se arregalaram. Jacob pausou. Matt acordou e descobriu que o pai de Isaac o tinha salvo. Mas em vez de mostrar preocupação, o homem estava furioso, aterrorizado de que o quase afogamento de Matt pudesse colocar ele e a equipe em apuros. Então ele culpou Matt. Disse-lhe que foi sua própria culpa por não saber nadar. Ele o intimidou para que ficasse em silêncio. E Matt nunca contou a ninguém sobre a festa, o álcool ou sua experiência de quase morte. Malia franziu a testa. Isso é muito errado. Jacob assentiu. Esse trauma lhe deu hidrofobia e ataques de pânico. E com o tempo cresceu para uma obsessão por vingança contra todos que o machucaram. A expressão de Alison mudou à medida que as peças se encaixavam. Então era isso que ele queria dizer mais cedo, quando ele estava controlando Jackson e disse que mataria aqueles que o tinham matado antes. Lydia balançou a cabeça. O pai de Isaac era uma pessoa terrível. Ele era um pai abusivo, e transformou um garoto assustado em um assassino psicopata. Malia deu de ombros. Bem, ele teve o que merecia no final. Alison assentiu gravemente. Sim, Matt o matou. Lydia acenou com a mão de forma dispensável. De qualquer forma, não vamos mais falar sobre aquele psicopata. Ela sorriu brilhantemente. Que tal irmos às compras? O rosto de Alison iluminou-se. Claro. Malia olhou para Jacob. Só vou se o Jay for. Lydia virou-se para ele com um sorriso astuto. Venha conosco. Deixaremos você escolher algumas lingeries para nós. Os olhos de Jacob brilharam. Ah, ok. Estou dentro. Ele sorriu pervertidamente, adicionando internamente, posso apenas usar minha visão de raio-x para passar o tempo enquanto elas compram outras coisas. Alison captou sua expressão e balançou a cabeça com um sorriso. Tudo bem, pague a conta para podermos ir, seu pervertido. Jacob sorriu. Ah, claro. Ele pagou a conta, depois levantou-se. Esperem aqui. Vou guardar minha moto. Ele foi até um beco vazio. Depois de ter certeza de que não havia câmeras, guardou sua moto em sua dimensão de bolso. Então ele se teletransportou diretamente para dentro do Rolls-Royce. Cogman, já no assento do motorista, apenas olhou para ele pelo espelho retrovisor e não disse nada. As garotas sentiram a presença de Jacob no carro e entraram, Malia na frente, enquanto Alison e Lydia escorregaram para o banco de trás, envolvendo-se em Jacob. Cogman perguntou, para onde, minhas senhoras? Lydia sorriu. Macy's. Como desejar. O Rolls-Royce entrou suavemente no trânsito. Capítulo 148, do lagarto ao lobo. Stiles e Scott estavam no armazém abandonado onde haviam lutado contra Gerard e os Zimas. Jackson estava deitado no chão, recuperando a consciência lentamente após ter sido atingido pela eletricidade de Malia. Jackson levantou-se, piscando grog. Ele olhou ao redor, confusão contorcendo suas feições. O que está acontecendo? Por que estou aqui? Stiles cruzou os braços. Bem, resumindo a história, você é um canima, um metamorfo parecido com um lagarto que precisa de um mestre para controlá-lo. Notícias ruins? Você matou o pai de Isaac e um outro cara na floresta. Você também tentou matar mais 2 pessoas. Notícias boas? Você não sabia o que estava fazendo porque Matt da ilha estava controlando você. Jackson saltou de pé. Vocês estão mentindo. Eu não matei ninguém. Stiles deu de ombros. Sim, você matou. E se não fosse por mim, você teria matado 3 pessoas em vez de 2. Ele sorriu. Eu cortei seu rabo naquela noite, a propósito. Vendi por $4.000. Seu sorriso alargou-se. Fico me perguntando se você já cresceu outro que eu possa cortar e vender novamente. Jackson encarou-o. Um rabo. Scott assentiu. Sim. Você se transforma em um lagarto, escamas verde escuras, garras e um rabo. A voz de Jackson subiu com indignação. Isso é algum tipo de brincadeira? Vocês dois estão tirando sarro de mim porque eu não me transformei depois que Peter me deu a mordida? Scott balançou a cabeça. Não, estamos tentando salvar você. Jackson zombou. Eu não preciso ser salvo. Vocês 2 idiotas são os que precisarão de ajuda depois que eu processar vocês até a cadeia. Ele virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Estou fora daqui. É melhor vocês contratarem um bom advogado. A voz de Stiles o deteve. Eu não sairia se fosse você, princesa. A menos que você queira morrer, é claro. Jackson congelou. Ele virou-se lentamente. O que você quer dizer? Derek quer matar você, disse Stiles secamente. A única razão pela qual você ainda está vivo é por nossa causa. O maxilar de Jackson apertou-se. Eu posso cuidar de mim mesmo. Tem certeza? Stiles inclinou a cabeça. Porque Derek não é o único que quer você morto. A bravata de Jackson vacilou. Quem mais? Scott deu um passo à frente. O pai da Alison e seus caçadores. Você matou um deles.
E Jacob também ia matar você. Ele só concordou em não fazer isso porque eu pedi que ele me deixasse salvar você. Ele pausou. Mas você deu em cima da Alison na escola hoje enquanto Matt estava controlando você. E você chamou as namoradas de Jacob de cadelas na cara delas. Não tenho tanta certeza se ele vai poupar você desta vez. Stiles acrescentou. Estou surpreso que você ainda esteja vivo depois de chamar Malia de cadela. Aquela garota é louca. Ela me assusta pra caramba. A confiança de Jackson desmoronou. Então, o quê? Você está dizendo que estou preso a vocês? Scott assentiu. Mais ou menos. Se você sair por aquela porta, não posso mais protegê-lo. E quanto a nos processar? Vá em frente. É a sua palavra contra a nossa. E se for sobre contratar um bom advogado? Ele sorriu. Minha mãe é muito mais rica que seus pais. Não estou preocupado. Jackson encarou-os por um longo momento. Então ele exalou pesadamente. Tudo bem. Vamos assumir que tudo que vocês disseram é verdade. Como vocês vão me ajudar? Transformando você em um lobisomem, disse Scott. Jackson franziu a testa. Vocês acabaram de dizer que sou algum tipo de lagarto. Como se transforma um lagarto em um lobisomem? Scott explicou pacientemente sobre a falta de identidade de Jackson como órfão e filho adotivo, como isso o fazia sentir que não tinha um verdadeiro senso de si mesmo, fazendo com que ele rejeitasse a mordida do alfa e se tornasse um Kanima em vez de um lobisomem. Ele explicou como Kanima era uma criatura que carecia de identidade própria e precisava de um mestre para dar-lhe propósito. Jackson ouviu sem interromper. Quando Scott terminou, ele disse secamente, vocês ainda não me disseram como vão me transformar em um lobisomem. Precisamos de alguém que ame você, disse Scott. Sua mãe, provavelmente. Ela terá que chamar seu nome enquanto você estiver morrendo. Não se preocupe, apagaremos as memórias dela depois. Ela não se lembrará de nada. Jackson pensou por um momento. Então ele assentiu. Tudo bem. Mas como vocês vão trazê-la aqui? E como vão apagar as memórias dela? Stiles sorriu. Vamos sequestrá-la, é claro. Fazê-la assistir enquanto ferimos você fatalmente. Então, se ela amar você o suficiente, ela chamará seu nome e... Os olhos de Jackson arregalaram-se. Seu corpo enrijeceu. Então ele começou a se transformar. Scott virou-se para Stiles. Sério, cara? Você tinha que dizer sequestrar a mãe dele. Você fez ele perder o controle. Stiles deu de ombros. Relaxe. Podemos apenas bater nele até ele se transformar de volta. Se você não quiser fazer isso, terei o prazer de cuidar disso. Jackson completou sua transformação no Kanima, escamas, garras, olhos brilhantes. Mas em vez de atacar ou fugir, ele simplesmente encarou Stiles. Então ele se aproximou lentamente e levantou uma mão com garras. Scott ficou tenso. O que está acontecendo? Os olhos de Stiles arregalaram-se. Li sobre isso no bestiário. Acho que ele quer que eu seja seu mestre. Ele pausou, a compreensão surgindo. Isso significa que Matt provavelmente está morto. Ele estendeu a mão e tocou sua palma na do Kanima. Instantaneamente uma conexão foi formada. Stiles podia sentir a presença de Jackson em sua mente dócil, esperando, pronto para obedecer. Com o pensamento, ele fez o Kanima dar um salto mortal. Stiles sorriu. Ele pegou seu telefone e começou a filmar. Dance, ele ordenou. O Kanima começou a dançar desajeitadamente. Scott encarou. O que você está fazendo? Me divertindo. Stiles não desviou o olhar de seu telefone. E agora que ele está sob meu controle, isso é muito mais fácil. Vamos apenas fazer ele chamar a mãe para buscá-lo. Quando ela chegar, farei ele parar de resistir, deixarei Derek feri-lo fatalmente e espero, ela o ame o suficiente para transformá-lo de volta. Scott assentiu lentamente. Tudo bem. Esperaremos até a noite quando ela sair do trabalho. Stiles assentiu e com o pensamento fez Jackson voltar à forma humana. Então, ainda controlando-o, ele fez o Jackson no dançar pelo armazém, abraçar uma viga de suporte e beijá-la apaixonadamente. Tudo isso enquanto Stiles filmava cada segundo. Scott observou com nojo. O que você está fazendo agora? Stiles sorriu. Ele disse que ia nos processar e nos mandar para a cadeia. Só estou coletando material de chantagem. Scott balançou a cabeça. Ok, você tem seu vídeo. Faça ele parar de transar com a viga e vestir suas roupas. Stiles suspirou dramaticamente. Tudo bem. Ele comandou mentalmente Jackson para parar e vestir suas roupas rasgadas e destruídas. Então ele soltou o controle. Jackson piscou, voltando a si. Ele olhou para suas roupas arruinadas, depois para Stiles e Scott. O que aconteceu? O que vocês dois fizeram comigo? Stiles deu de ombros inocentemente. Nada. Você apenas se transformou em sua forma Kanima, dançou um pouco, transformou-se de volta e depois ficou bem amigável com aquela viga de suporte. Depois você vestiu suas roupas de volta. É por isso que estão rasgadas. O rosto de Jackson contorceu-se de descrença. Vocês estão mentindo. Stiles levantou seu telefone e reproduziu o vídeo. Jackson assistiu horrorizado enquanto uma criatura escamosa verde dançava, depois se transformava nele, depois abraçava e beijava uma viga de metal com entusiasmo perturbador. Ele avançou em direção ao telefone, mas Stiles guardou-o suavemente. Apague isso. Jackson exigiu. Stiles balançou a cabeça. Não vai acontecer. Mas não se preocupe, contanto que você não nos processe por tentar ajudar você, este vídeo nunca verá a luz do dia. Jackson abriu a boca para argumentar, mas Stiles levantou a mão. Os olhos de Jackson ficaram vagos. Stiles guiou-o para um canto. Sente-se ali. Não se mova até que eu diga. Jackson obedeceu, desabando em um estado de torpor. Scott pegou seu telefone e descou para Derek. Venha para o armazém onde lutamos contra Gerard. Vamos tentar transformar Jackson em um lobisomem hoje à noite. Enquanto o céu sobre Beacon Hills escurecia, Stiles fez Jackson ligar para sua mãe. Usando uma mentira, de que ele tinha dirigido até o armazém abandonado com uma garota que o deixou abandonado, Jackson convenceu-a a vir buscá-lo.
Quando o carro da senhora Whittemore encostou do lado de fora, Scott chamou Jacob. Jacob, que estava fazendo compras com as garotas, deu uma desculpa. Ele deixou Alison e Malia no shopping e teletransportou-se com Lydia para o armazém, onde se acomodaram nas sombras para observar. Lydia estudou a cena. Jackson estava parado em um estado de torpor no meio do armazém vazio, iluminado pelas luzes fortes deixadas para trás após a morte de Gerard. Ela virou-se para Jacob confusa. Por que você me trouxe aqui? Jacob acenou para Jackson. Eles vão tentar transformá-lo em um lobisomem. Eu trouxe você por quê? A expressão de Lydia mudou. A mágoa brilhou em seus olhos. A única maneira de salvá-lo é alguém que o ame chamar seu nome quando ele estiver perto da morte. Sua voz ficou tensa. Você acha que ainda tenho sentimentos pelo Jackson? É por isso que você me trouxe aqui? Jacob ergueu uma sobrancelha, depois deu um peteleco suave na testa dela. Ai, Lydia esfregou o local. O que você está pensando, sua idiota? A voz de Jacob era suave, mas firme. É claro que sei que você não tem sentimentos pelo Jackson. Sei que o único homem que você ama sou eu. Lydia fez bico. Então por que me trouxe aqui? Eu não me importo se o Jackson vive ou morre. Jacob puxou-a para um abraço. Eu trouxe você aqui apenas no caso de a voz da mãe dele não alcançá-lo quando ele estiver morrendo. Quero que você a amplifique com sua habilidade de controle de som. Só isso. Ele levantou o queixo dela, encontrando seus olhos. Com o quão possessivo eu sou, você realmente acha que Jackson ainda estaria vivo se eu sentisse que você tinha o menor sentimento romântico por ele? Lydia desviou o olhar, a culpa brilhando em seu rosto. Desculpe. Eu estava apenas pensando demais. Jacob sorriu. Sim, você estava. Vou punir você a noite toda hoje. E é melhor você não perder a consciência. Os lábios de Lydia curvaram-se em um sorriso. Estou ansiosa por isso. Nesse momento, a voz de uma mulher ecoou pelo armazém, a mãe de Jackson, senhora Whittemore. Jackson. Ela o viu parado imóvel sob as luzes, suas roupas rasgadas e desalinhadas. A preocupação marcou seu rosto enquanto ela corria em direção a ele. Antes que ela pudesse alcançá-lo, um rosnado baixo ecoou das sombras. Ela congelou. Derek saiu de trás de uma viga de suporte, seus olhos brilhando em vermelho, pelos espalhando-se ao longo de seu maxilar. Senhora Whittemore tropeçou para trás, o terror brilhando em seu rosto. Ela virou-se para Jackson, sua voz estridente de pânico. Jackson, corra! Afaste-se dessa coisa. Mas Jackson não se moveu. Em vez disso, sob o comando mental de Stiles, ele começou a se transformar. Senhora Whittemore assistiu horrorizada enquanto o corpo de seu filho se transformava, escamas surgindo em sua pele, garras se estendendo. Seu rosto se contorcendo em algo reptiliano e monstruoso. Suas pernas cederam. Ela desabou no chão, tremendo. O que está acontecendo? Sua voz era apenas um sussurro. Jackson, o que aconteceu com você? Ela olhou para Derek, acusação e medo misturando-se em seus olhos. O que você é? O que você fez com meu filho? Stiles liberou seu controle. Os olhos de Jackson clarearam. Ele olhou para suas mãos escamosas, depois para sua mãe, aterrorizada, chorando, mas ainda ali, ainda olhando para ele. Ele se transformou parcialmente de volta, seu rosto ainda meio coberto por escamas, seus olhos brilhando com pupilas fendidas, sua boca ainda cheia de dentes irregulares. Mas sua voz, quando ele falou, era humana. Você ainda acha que posso ser seu filho? Ele pausou, as palavras pesadas. Mesmo que eu seja um monstro? As lágrimas de sua mãe fluíam livremente, mas sua voz não vacilou. É claro, querido. Mesmo que eu não seja sua mãe biológica, sempre serei sua mãe. Não se preocupe. Não sei o que aquela coisa atrás de você fez com você, mas encontraremos uma cura. Temos dinheiro. Vamos consertar isso. A expressão de Jackson suavizou-se. Ele virou-se para Derek e acenou. Faça isso. Derek deu um passo à frente sem dizer uma palavra. Suas garras perfuraram o peito de Jackson, através da carne, através do osso, através do coração. Então ele recuou e voltou para as sombras. Jackson desabou. Senhora Whittemore gritou. Ela correu até ele, desabando ao lado dele, puxando-o para seus braços. Ela o embalou em seu colo, suas mãos pressionando desesperadamente a ferida sangrenta em seu peito. Lágrimas escorriam pelo seu rosto. Aguente firme. Ela soluçou. Vou chamar ajuda. Ela tateou seus bolsos freneticamente, então percebeu que seu telefone ainda estava no carro. Espere aqui, vou pegar meu telefone. Volto logo. A mão de Jackson disparou e pegou seu pulso. Seu aperto era fraco, mas firme o suficiente para detê-la. Não. Ele tossiu, sangue derramando de seus lábios. Fique comigo. Seus olhos piscaram. Sua respiração ficou superficial, cada inspiração menor que a anterior. Sua mãe apertou com mais força, sua voz quebrando. Deixe-me ir buscar ajuda, por favor. Mas ele não soltou. Mesmo quando sua força desapareceu, mesmo quando a luz diminuiu em seus olhos, ele segurou-a. Das sombras, Scott observou com urgência crescente. Jackson está morrendo. Devo ir, fazê-la chamar o nome dele. Jacob apareceu ao lado dele. Não. Ela precisa acreditar que ele está morrendo. Ela precisa chamar o nome dele por conta própria. Senhora Whittemore soltou um lamento penetrante enquanto seu filho se transformava totalmente na forma humana. Sua mão ficou mole. Seus olhos se fecharam. Ela o sacudiu. Gritou seu nome. Implorou para que ele voltasse. Nada. Acreditando que seu filho estava morto, ela se jogou sobre ele, soluçando, chamando seu nome repetidamente em um desespero agonizante. Então ela sentiu um espasmo, uma respiração, movimento sob suas mãos. Ela recuou, olhando em descrença enquanto os olhos de Jackson se abriam. Sua mão se moveu.
Seu peito subiu e desceu. Nesse momento, uma tela translúcida materializou-se diante dos olhos de Jacob. Você testemunhou Jackson se transformar de canima em lobisomem. Você pode fazer login agora, anfitrião. Jacob descartou a janela, guardando o login para mais tarde. Ele observou enquanto Jackson se levantava, seus olhos brilhando em azul, pelo se espalhando ao longo de seu maxilar. O novo lobisomem levantou a cabeça e rugiu, um som de poder, de libertação, de renascimento. Jacob teletransportou-se instantaneamente, aparecendo entre Jackson e sua mãe. Os instintos protetores de Jackson aumentaram, mas Jacob levantou uma mão calma. Relaxe. Eu não gosto de você, mas não vou machucar sua mãe. Ele tirou roupas de sua dimensão de bolso e jogou para ele. Vista isto. Jackson pegou-as e vestiu-se rapidamente. Por que você está me ajudando? Jacob olhou para a senhora Vitemore, ainda ajoelhada no chão, lágrimas no rosto, choque nos olhos. Por causa dela. Ela é uma boa mãe. Ele entregou a Jackson uma garrafa de água. Ajude-a a se limpar. Jackson ajoelhou-se ao lado de sua mãe, limpando gentilmente as lágrimas e o sangue do rosto dela. Ela tocou sua bochecha, maravilha e alívio misturando-se em sua expressão. Você está realmente bem? Jackson assentiu. Estou bem agora. Venha, vamos limpar você. Eu explico tudo. Ele a ajudou a lavar o rosto e as mãos e secá-los. Quando ela estava calma, Jacob deu um passo à frente, neuralizador de memória na mão. Um flash de luz. Os olhos da senhora Vitemore ficaram distantes, vagos. Jacob falou calma e claramente. Você esquecerá tudo o que viu depois de entrar neste armazém. Você veio aqui para buscar seu filho. Você o encontrou passando um tempo com seus colegas de classe. Nada mais. Ele guardou o dispositivo. Stiles e Scott emergiram das sombras. Scott aproximou-se de Jackson. Você ainda precisa aprender a se controlar. Caso contrário, você machucará mais pessoas. Ele olhou para a senhora Vitemore, ainda atordoada. Você pode machucá-la. Jackson assentiu solenemente. Sua mãe piscou, voltando a si. Ela olhou ao redor para Scott, Stiles e Jacob, depois focou em Jackson com um sorriso gentil. Pronta para ir para casa? Jackson hesitou. Você, lembra o que aconteceu? Ela riu suavemente. É claro que lembro. Alguma garota trouxe você aqui, depois te largou e foi embora. Jackson forçou um sorriso sem jeito. Ela deu um tapinha no braço dele. Não se preocupe, querido. É perda dela. Agora vamos para casa. Ela olhou ao redor do armazém com um calafrio. E fique longe de lugares como este. Não é seguro. Jackson assentiu, depois olhou de volta para Jacob e os outros. Obrigado. Ele seguiu sua mãe para fora. Assim que o carro dele se afastou, Lydia e Derek emergiram das sombras. Derek olhou para Jacob. O cara que controlava o Jackson, ele morreu mesmo? Jacob assentiu. Sim. Bom. Derek virou-se para Scott. Você vai pedir para o Jackson entrar na sua alcateia? Scott balançou a cabeça. Não. Ele é todo seu. Só certifique-se de ensiná-lo a se controlar. Jacob abraçou Lydia e acenou para os outros. Tudo bem. Vejo vocês depois. Então ele os teletransportou de volta para Alison e Malia. Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 149. Jovem novamente. Jacob e Lydia voltaram ao shopping e encontraram Alison e Malia. Depois de contar a elas o que havia acontecido com Jackson, eles continuaram fazendo compras por mais algum tempo. Então, seguiram para o hospital para buscar Melissa, desfrutaram de um jantar agradável em um restaurante e assistiram a um filme antes de Cogman levá-los de volta à mansão. De lá, eles se teletransportaram para Serendel. Finalmente instalados em sua sala de estar privada, todos relaxaram após o longo dia. Jacob recostou-se em uma poltrona reclinável com Kit enrolada em seu colo, acariciando distraidamente sua pele enquanto voltava sua atenção para a janela do sistema que ele vinha ignorando. Você testemunhou Jackson se transformar de canima em lobisomem. Você pode fazer login agora, anfitrião. Sistema, fazer login. A login de evento bem-sucedido. Recompensas obtidas. A atualização do sistema requer permissão do anfitrião. Uma nova função, viagem mundial, ficará disponível após a atualização. Asterisco viagem mundial. Você agora pode viajar para outros mundos abrindo portais dimensionais. Asterisco nota 1. O sistema buscará um mundo e o notificará quando você puder viajar. Uma vez que um novo mundo seja visitado, o anfitrião poderá viajar livremente entre ele e o mundo de Teen Wolf à vontade. Asterisco nota 2. Você pode levar suas esposas, ou qualquer pessoa que escolher, com você. Asterisco nota 3. Para ativar a função de viagem mundial, você perderá permanentemente o login mensal. No entanto, pense no que você ganha. Acesso a outros mundos, novas missões, logins de eventos, logins de localização. Você não está perdendo nada, anfitrião. Você está melhorando. Asterisco nota 4. Após você dar permissão para a atualização, o sistema exigirá 2 meses para concluir o processo. Fonte da juventude vezes 20 copos. Piratas do Caribe. Cada copo contém uma dose única de água encantada da lendária fonte. Beber restaura o usuário à sua juventude, fazendo-o aparentar ter 26 anos pelo resto de sua vida natural. Asterisco nota. Não concede imortalidade, apenas juventude até a morte. Jumanji 1995, um jogo de tabuleiro sobrenatural com tema de selva. Cada vez que um jogador joga os dados e cai em uma casa, o jogo libera um perigo, como animais selvagens, inundações, tempestades, caçadores ou até monstros. O jogo, e seus efeitos mágicos, só termina quando um jogador chega ao centro e grita Jumanji. Asterisco nota. Você deve ter cuidado, anfitrião. Você nunca sabe o que pode sair. Jacob encarou a primeira recompensa, seus olhos se arregalando. Ele leu novamente. Depois uma terceira vez. Sim, finalmente.
posso viajar para outros mundos. E perder o login mensal é uma troca justa, eu acho, pensou ele. Ele leu a segunda recompensa. Melissa vai adorar isso. Então ele leu a terceira recompensa e ficou mais animado do que com a função de viagem mundial. Ele disparou da poltrona tão rápido que Kit caiu de seu colo com um miado indignado. Ele gritou em voz alta. Sim. Alison e as garotas o encararam. Kit levantou-se encarando-o. Jay. O que há de errado com você, levantando-se tão de repente assim? Alison inclinou a cabeça. Por que você está tão animado de repente? Jacob virou-se para elas, seu rosto dividido por um sorriso enorme. Acabei de desbloquear uma nova habilidade incrível. E duas coisas maravilhosas apareceram no meu bolso dimensional. As garotas e Kit imediatamente se aglomeraram ao redor dele, curiosidade brilhando em seus olhos. Lydia agarrou seu braço. Apresse-se e conte-nos. Se você está tão animado, a habilidade e as coisas devem ser incríveis. Jacob ergueu as mãos. Ok. Primeiro as primeiras coisas. Ele olhou diretamente para Melissa. Finalmente tenho algo que fará você ser jovem novamente pelo resto da sua vida. Os olhos de Melissa se arregalaram. Sério? Jacob assentiu. Ele alcançou seu bolso dimensional e retirou um copo de cristal cheio de água cintilante. Vocês assistiram Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas? As garotas e eu assistimos, não tenho certeza se você assistiu. Melissa assentiu ansiosamente. Eu assisti. Assisti com o Scott. Este copo está cheio de água da fonte da juventude daquele mundo. Jacob estendeu-o para ela. O efeito é um pouco diferente aqui. Se você beber, sua juventude será restaurada. Você aparentará ter 26 anos pelo resto de sua vida natural. Não concede imortalidade, apenas juventude até a morte. Ele ofereceu o copo a ela. Pegue. É seu. Melissa hesitou, encarando o copo, depois ele. Mas isso é precioso demais. É o único. E se você precisar dele quando envelhecer? Jacob provocou. Você tem certeza de que devo guardar? Porque você está babando. Eu não estou baba. Melissa entrou em pânico, limpando a boca, então não encontrou nada. Ela o encarou. Jacob riu e entregou-lhe o copo. Pegue. Tem certeza? Tenho. Não vou precisar dele. Além disso, tenho 20 copos. Melissa arrebatou-o de suas mãos. Então diga isso mais cedo, seu idiota. Ela ergueu o copo e bebeu. Todos assistiram enquanto a magia fazia efeito. As linhas finas ao redor dos olhos de Melissa suavizaram. Sua pele tornou-se firme e radiante. Até mesmo sua postura pareceu mudar, seu corpo retornando ao vigor da juventude. Ela encarou suas mãos, depois tocou seu rosto, maravilhada com a suavidade. Ela olhou para os outros. Então, como estou? A mandíbula de Lydia caiu. Uau, você está linda. Alison sorriu calorosamente. Você parece ter a nossa idade agora. E você está deslumbrante. Jacob deu um passo à frente e a puxou para um abraço. Não vou mentir, parte da razão pela qual eu gostava de você antes era porque você era uma mulher mais velha. E agora mesmo eu estava pensando que sentiria falta disso. Ele recuou, admirando sua nova aparência. Mas vendo você assim, mudei de ideia. Não sentirei falta da sua versão mais velha de forma alguma. Ele se inclinou e a beijou profunda e completamente, até que ela ficasse sem fôlego. Quando ele finalmente a soltou, seus olhos ardiam de desejo. Você está deslumbrante. E eu estou com vontade de te devorar agora mesmo. Melissa viu o olhar em seus olhos e entrou em pânico. Ela o empurrou e se escondeu atrás de Alison, espiando. Eu ainda não estou pronta. O sorriso de Jacob aumentou. Você precisa se decidir logo, linda. Porque não posso esperar muito mais por você. Ele deu um passo em direção a ela. Os olhos de Melissa se arregalaram. Eu preciso ir ver como estou. Ela se teletransportou para seu quarto antes que ele pudesse dar outro passo. Jacob apenas sorriu e balançou a cabeça. Lydia imediatamente agarrou seu braço. Apresse-se e nos dê nossa parte. Jacob ergueu uma sobrancelha. Vocês não precisam. Vocês manterão sua juventude por causa de seus poderes. Alison deu de ombros. Nós sabemos. Mas ainda queremos beber. Malia assentiu vigorosamente. Sim, eu também quero. Kit pulou para cima e para baixo. Eu também. Não quero envelhecer. Ela apontou para sua pelagem. Olhe, já tenho alguns pelos brancos. Jacob riu. Tudo bem. Ele alcançou seu bolso dimensional e produziu 5 copos, entregando um para cada uma e guardando um para si. Vamos beber todos juntos. Eles brindaram com seus copos e beberam. Nada aconteceu com Jacob ou com as garotas, mas os olhos de Kit se arregalaram. Os pelos brancos sumiram. E eu me sinto muito mais jovem. Jacob sorriu. A propósito, Kit, quantos anos você tem exatamente? Kit fungou com arrogância. Você nunca deve perguntar a idade de uma dama. Eles se acomodaram de volta nos sofás, e Alison olhou para Jacob com expectativa. Ok, conte-nos sobre a outra coisa que apareceu com a água da fonte da juventude. E conte-nos sobre sua nova habilidade. Jacob disse, vamos esperar Melissa voltar. Lydia bufou. Ela provavelmente não vai voltar. Você a afugentou. Jacob sorriu. Então terei que buscá-la. Ele se teletransportou. Ele apareceu no quarto de Melissa e a encontrou em frente ao espelho de corpo inteiro, admirando seu reflexo com um sorriso suave e maravilhado. Ela notou-o no espelho, mas em vez de entrar em pânico, ela simplesmente sorriu. Ela se virou, atravessou o quarto em 3 passos rápidos e pulou em seus braços, beijando-o profundamente. Jacob a segurou facilmente e a levou para a cama. Eles se beijaram por vários minutos longos e apaixonados, até que as mãos dele começaram a vagar por baixo de suas roupas. Ela segurou os pulsos dele suavemente e recuou sem fôlego, mas sorrindo. Não tão rápido. Ela o beijou uma última vez, suave e docemente. Dê-me um pouco mais de tempo. A voz de Jacob era rouca, mas paciente. Quando você diz mais tempo, quanto exatamente estamos falando? Melissa traçou um dedo ao longo de sua mandíbula. Seu aniversário é em 2 meses, certo?
Vamos esperar até você completar 17 anos. Ok. Jacob exalou lentamente e depois assentiu. Tudo bem. Posso esperar mais 2 meses. Ele levantou-se, levantando-a facilmente em seus braços. Agora vamos voltar. As garotas estão esperando. Ele as teletransportou para a sala de estar, acomodando-se em sua poltrona e colocando Melissa em seu colo. Lydia fez bico. O que demorou tanto? Jacob sorriu inocentemente. Mel estava me agradecendo. Os olhos de Lydia se estreitaram enquanto ela olhava para Melissa. Você não estava agindo toda tímida há alguns minutos? Você literalmente entrou em pânico e fugiu para o seu quarto. Agora você está toda carinhosa? Melissa se aconchegou mais profundamente no peito de Jacob, completamente à vontade. Eu estava entrando em pânico porque estava com medo de que ele não se contivesse e tentasse dormir comigo esta noite. Ela olhou para Jacob com um sorriso caloroso. E para constar, não sou tímida. Nunca fui. É só que Jacob é muito mais jovem do que eu, e isso me deixou um pouco desconfortável. Ela fez uma pausa, mas prometi a ele que dormiremos juntos depois que ele completar 17 anos. E agora? Estou ansiosa por isso. Alison disse, ok, chega de romance. Jay, conte-nos sobre sua nova habilidade. O rosto de Jacob se dividiu em um sorriso enorme. Desbloqueei a habilidade de viajar para outros mundos. A sala explodiu em exclamações de surpresa. Lydia se recuperou primeiro. Sério? Jacob assentiu. Sério. Então precisamos conversar sobre quando queremos visitar outro mundo. Alison inclinou-se para frente ansiosamente. Para qual mundo vamos? Jacob deu de ombros. Não faço ideia. Descobriremos quando chegarmos lá. E ele ergueu uma mão antes que alguém pudesse falar, eu vou primeiro. Sozinho. Para ter certeza de que é seguro antes de trazer qualquer uma de vocês. Alison abriu a boca para protestar, mas Jacob a interrompeu. Não está em discussão. Os olhos de Lydia se estreitaram suspeitosamente. Por que tenho a sensação de que você só quer ir para lá, farrear e encontrar novas esposas antes de nos levar junto? Os olhos de Jacob se arregalaram. O quê? Não, eu não estava planejando isso de jeito nenhum. Estou apenas preocupado com a segurança de vocês. Internamente, ele entrou em pânico. Era exatamente o que eu estava pensando. Como ela sabia? Ela pode ler minha mente? Ele olhou ao redor da sala. Cada uma de suas esposas estava encarando com expressões suspeitas idênticas. Ele limpou a garganta. Enfim, quando devemos viajar? Lydia considerou. Que tal esperarmos até o final do ano letivo? Não. Malia gritou. Quem se importa com a escola estúpida? Eu me importo, Lydia disse calmamente. Eu gosto da escola. Alison assentiu. Eu também. Melissa acrescentou. E ainda estou ocupada com o hospital. Ainda não encontrei um bom diretor médico. Jacob ergueu as mãos. Então vamos esperar até as férias de verão. Ele pensou rapidamente. O sistema disse que perderei o login mensal assim que permitir a atualização, e ele precisa de 2 meses para terminar. Farei login por mais 2 meses, depois permitirei a atualização. Dessa forma, estará pronto logo no início do verão. Malia desabou em frustração. Vocês são um saco. Jacob olhou para ela. Não fique triste. Tenho algo que você vai adorar. Ele alcançou seu bolso dimensional e tirou o jogo de tabuleiro Jumanji. Vocês assistiram Jumanji? Os olhos de Lydia se arregalaram. Sim, isso é. Antes que ela pudesse terminar, um som de tambor profundo e rítmico emanou do jogo na mão de Jacob, ficando mais alto a cada segundo. Todos, exceto Malia e Kit, encararam Jacob em choque. Melissa olhou para cima. Aquilo realmente é o jogo do filme? Jacob assentiu. Sim. Lydia perguntou, leões, aranhas e macacos vão sair dele? Jacob assentiu novamente. Alison bateu palmas, seus olhos brilhando. Vamos jogar. Vamos jogar. Malia olhou ao redor, confusa. Espere, alguém pode por favor me dizer o que é aquela coisa irritante na mão do Jay? Jacob sorriu. Que tal assistirmos ao filme novamente para que Malia e Kit saibam o que é Jumanji? Alison fez beicinho, mas concordou. Ok, mesmo que eu queira muito jogar. Eles baixaram Jumanji 1995 e se acomodaram para assistir na TV grande. Uma janela de sistema translúcida apareceu diante dos olhos de Jacob. O anfitrião, você deseja atualizar o sistema? Jacob pensou, ainda não. Quero mais 2 logins mensais primeiro. Depois, permitirei a atualização. Como desejar, anfitrião. A janela desapareceu, e Jacob voltou sua atenção para o filme. Capítulo 150. Pronto para jogar. Enquanto assistiam ao filme Jumanji, Malia e Kit finalmente entenderam o que era o jogo de tabuleiro e ambas ficaram imediatamente animadas. Malia saltou em seu assento. Não precisamos terminar o filme. Vamos apenas jogar. Kit assentiu ansiosamente. Sim, vamos jogar. Alison sorriu. Também mal posso esperar para jogar, mas já começamos a assistir. Vamos terminar primeiro. O que vocês acham? Malia suspirou. Tudo bem. O filme é muito bom até agora. Não me importo de terminar. Jacob recostou-se, mas sua mente estava em outro lugar. Ei, sistema. O jogo Jumanji afeta o mundo inteiro? Eu estava pensando, talvez pudéssemos jogar em Beacon Hills e não terminar o jogo de propósito. Deixar as coisas ficarem selvagens. Revelar-me como um dragão e expor o lado sobrenatural do mundo. Ver como a humanidade reage. Talvez atrair algumas criaturas poderosas e lutar contra elas. E se as coisas derem errado, eu poderia simplesmente terminar o jogo e reiniciar tudo para o momento antes de começarmos.
Seria uma maneira perfeita de testar as águas e aprender que tipo de criaturas poderosas estão se escondendo neste mundo. Desculpe, anfitrião. O jogo Jumanji não afeta o mundo inteiro. Em vez disso, após o primeiro lançamento dos dados, o jogo gera uma dimensão ilusória autorrealista e hiperrealista. Esta dimensão é limitada a uma área aproximadamente do tamanho de uma cidade pequena, Beacon Hills, por exemplo. Se você jogar lá, o jogo criará um reino de bolso que é uma réplica exata de Beacon Hills, completo com prédios simulados, terreno e até pessoas. Para você e quaisquer outros jogadores, essa ilusão parecerá 100% real, vistas, sons, dor, tudo. Os perigos e as criaturas do jogo existem apenas dentro desta cópia. Enquanto isso, a verdadeira Beacon Hills e o resto do mundo continuam normalmente alheios e não afetados. E não importa quanto tempo você passe dentro da dimensão do jogo, dias, semanas até anos, quando terminar, você retornará ao momento exato em que começou. Nenhum tempo terá passado. Então, não posso me revelar como um dragão para o mundo inteiro naquela dimensão ilusória? Correto, anfitrião. Essa pequena área que o jogo transforma em uma dimensão ilusória torna-se o mundo inteiro para você até que termine o jogo. No entanto, você poderia, por exemplo, ir a Washington, D.C., e usar o jogo para transformar a área ao redor da Casa Branca em uma dimensão ilusória. Então você poderia ver como o governo reage ao saber que você é um dragão. Jacob suspirou internamente. Esqueça isso. Eu queria ver como o mundo inteiro reagiria, não apenas os idiotas na Casa Branca. Eles apenas tentariam me usar ou jogar uma bomba nuclear em mim. De qualquer forma, o jogo ainda parece divertido. Ele pensou por um momento. As garotas, Kitty e eu queremos jogar. Talvez outros também. Mas o jogo não é limitado a 4 jogadores? Existe uma maneira de todos que você deseja incluir participar em anfitrião. Você pode formar equipes. O líder da equipe joga os dados, e os membros de sua equipe ajudam a lidar com os perigos que emergem do jogo. Entendo. Mais alguma coisa que eu deva saber? As criaturas que saem do jogo são seres vivos reais do mundo de Jumanji. No entanto, você não pode matá-las enquanto estiverem na dimensão de ilusão. Quando são derrotadas, são simplesmente enviadas de volta ao seu próprio mundo. Mas se elas matarem você ou outro jogador, você morrerá de verdade. Além disso, se você jogar os dados e o jogo o enviar para o mundo de Jumanji até que outro jogador role e o chame de volta, esse mundo em que você entrará será o verdadeiro mundo de Jumanji. E se você matar uma criatura lá, ela morrerá permanentemente. Os olhos de Jacob brilharam. Posso trazer pessoas comigo do mundo de Jumanji? Você pode trazer coisas não vivas armazenando-as em sua dimensão de bolso. Criaturas vivas não podem ser trazidas ainda. Não até que eu possa localizar adequadamente esse mundo e você possa viajar para lá abrindo um portal dimensional após a atualização. Jacob suspirou. Isso é decepcionante. Eu estava esperando trazer a Ruby Roll-12. Ela é gostosa. Mas se eu tiver a sorte de ir lá, vou encontrá-la e conhecê-la. Só espero que você possa me ajudar a chegar a esse mundo em breve, sistema. Isso depende da sua sorte, anfitrião. Quando o filme terminou, Jacob explicou tudo o que aprendeu com o sistema sobre como o jogo funcionava. Alison franziu a testa pensativa. Então precisamos ter cuidado. Algumas das coisas no filme não eram brincadeira. Mosquitos gigantes, aquela planta carnívora. E Alan disse que havia coisas muito piores no jogo. Jacob deu de ombros. Não se preocupe. Somos fortes. Essas coisas serão fáceis para nós. Ele sorriu. Estava pensando em convidar todos e jogar em Beacon Hills. O que vocês garotas acham? Lydia considerou. Então devemos esperar até de manhã. Está escuro em Beacon Hills agora, e não quero lutar contra insetos gigantes assustadores à noite. Eu odeio insetos. Malia fez biquinho. Mas eu não quero esperar até amanhã. Jacob deu tapinhas no braço dela. Poderíamos jogar agora, mas pode parecer um pouco chato amanhã quando jogarmos com todos os outros. Vamos esperar. Prometo que jogaremos o quanto vocês quiserem depois disso. Malia suspirou dramaticamente. Tudo bem. Jacob assentiu. Ok. Alison, vá dizer aos seus pais sobre o jogo. Diga a eles para reassistirem ao filme também. Avise Cogman e Natalie também. Vou contar ao Stiles, Scott e Noah. Alison assentiu e saiu. Jacob pegou seu telefone e enviou algumas mensagens rápidas. Quando terminou, levantou-se e pegou Lydia em seus braços. Agora vamos para o meu quarto. Preciso puni-la por pensar demais quando a levei para assistir ao Scott e aos outros ajudarem Jackson. Lydia piscou, um sorriso provocante brincando em seus lábios. Pensei que você tinha esquecido. Jacob sorriu de volta. Como eu poderia esquecer? Esta noite, vou lembrá-la de quanto eu te amo. Com isso, ele os teletransportou para seu quarto, onde passaram horas juntos até que Lydia finalmente desmaiou, completamente exausta. Um sorriso satisfeito ainda pairando em seus lábios. Na manhã seguinte, Jacob e Lydia tomaram um banho rápido e foram para a sala de jantar tomar café da manhã. Malia e Kitty já estavam lá, junto com um Cogman extraordinariamente animado. Cogman correu para Jacob no momento em que o viu. Bom dia, senhor. Posso participar do jogo Jumanji também? Jacob sorriu. Claro. Ele beijou Malia e sentou-se ao lado dela. Logo, a sala encheu-se. Alison chegou com seus pais e Natalie. Stiles, Noah e Scott entraram. Melissa foi a última a se juntar. Quando ela entrou, o queixo de Scott caiu. Ao lado dele, Chris, Noah e Stiles pareciam igualmente atordoados. Do outro lado da sala, Victoria e Natalie encaravam, seus olhos se arregalando ao verem a nova forma jovem de Melissa. Scott encontrou sua voz primeiro. Mãe, o que aconteceu com você? Isso não pode ser apenas uma das nanomáscaras do Jacob, certo? Porque não é apenas seu rosto, todo o seu corpo mudou. Melissa sorriu serenamente. Não estou usando máscara. Sou jovem novamente. Ela inclinou a cabeça. A única coisa que me faz parecer velha agora é você.
Seu sorriso aumentou. Então, de agora em diante, quando estivermos fora, você deve me chamar de Melissa, não de mãe. Scott agarrou o peito dramaticamente. Você está tentando me deserdar? O sorriso de Melissa tornou-se perverso. Sim, eu criei você para ser um homem. Você pode cuidar de si mesmo agora. Scott lançou um olhar furioso para Jacob. Eu culpo você por isso. Jacob sorriu. Mesmo que a Mel não queira mais que você a chame de mãe, eu não me importaria se você me chamasse de pai. Na verdade, eu adoraria isso. Ele inclinou-se para frente, a antecipação brilhando em seus olhos. Vamos lá, filho. Me chame de pai. Deixe-me ouvir isso. Os olhos de Scott brilharam. Dane-se. Melissa riu e caminhou até ele, bagunçando o cabelo de Scott. Relaxe, querido. Eu estava apenas brincando com você. Você ainda pode me chamar de mãe. Natalie encarou Melissa, seus olhos arregalados de admiração. Melissa, como você ficou jovem assim? Vitória inclinou-se para frente. Você é uma criatura sobrenatural agora? Ou Jacob te deu algo para comer ou beber? Melissa sorriu. Ele me deu algo para beber. Tanto Vitória quanto Natalie viraram-se para Jacob com olhos famintos. Elas caminharam em direção a ele, e Vitória limpou a garganta, tentando seu tom mais doce e maternal. Jacob, querido, você pode me dar o que deu a Melissa? É o mínimo que você poderia fazer. Afinal, eu te dei minha preciosa filha. Natalie assentiu ansiosamente. Posso ganhar um pouco também? Jacob levantou uma sobrancelha e produziu 2 copos de água da fonte da juventude. Ele entregou um para cada uma delas. Aqui, tomem. Ele olhou para Vitória com um leve tremor. E por favor, nunca mais haja de forma tão gentil e doce assim. Você me assustou. Ele levantou o braço. Olhe, arrepios. Vitória pegou o copo da mão dele. Você acha que eu gosto de ser legal? Ela apontou para seu próprio braço. Olhe, eu também estou arrepiada. Sua expressão suavizou-se e um sorriso genuíno surgiu. Mas, obrigado. Agora acho que te amo mais do que minha filha estúpida. Alison fez bequinho. Mãe, Vitória lançou uma piscadela provocante para sua filha. Natalie segurou o copo com as mãos trêmulas, seus olhos movendo-se da água para Jacob. Obrigado, Jacob. Jacob assentiu. De nada. Agora bebam. Vitória e Natalie levantaram seus copos e beberam. Todos observaram enquanto a magia fazia efeito, as rugas suavizando, a pele firmando, os corpos retornando à vibração da juventude. Chris e Noah encaravam, agradavelmente surpresos e sentindo-se subitamente muito velhos. Lydia e Alison imediatamente cercaram suas mães. Alison radiante. Uau, mãe, você está linda. Lydia estudou Natalie com um sorriso. Você está maravilhosa, mãe. Se as pessoas nos vissem agora, pensariam que você é minha irmã. Lydia e Alison trocaram um olhar, então seus olhos se arregalaram em uníssono. Ou não, disseram juntas. Elas se viraram para olhar para Jacob. Jacob estava casualmente tomando seu café da manhã, mas seu olhar continuava se desviando para Vitória e Natalie. Ele as estudou de cima a baixo, acenando com aprovação, seus olhos demorando-se em seus rostos. Eu sabia que elas poderiam ter sido bonitas quando eram mais jovens, pensou Jacob, mas isso é uma surpresa. Ambas parecem tão gostosas. Até a Vitória. Uma pena que sejam mães de Alison e Lydia. E ambas estão em relacionamentos. Não pense nem por um segundo. As vozes irritadas de Alison e Lydia ecoaram em sua mente. O olhar de Jacob desviou-se de Vitória e Natalie. Ele olhou para Alison e Lydia e respondeu telepaticamente, não vou mentir, ambas são lindas. E se não fossem suas mães, eu poderia considerar ir atrás delas. Mas elas são suas mães. Então relaxem. Não tenho interesse nelas. Estou apenas apreciando sua beleza. Nada mais. A voz telepática de Alison era fria. Então pare de olhar para elas assim. Sua habilidade de charme só funciona em mulheres em quem você está interessado. E com esses olhares famintos que você está dando a elas, acho que você está muito interessado. Pare antes que seja tarde demais. Jacob suspirou internamente. Tudo bem. Vou parar de olhar. E como eu disse, não estou interessado. Não se preocupem tanto. Satisfeitas por enquanto, Alison e Lydia pegaram cada uma suas mães e se teletransportaram para fora da sala de jantar para encontrar um espelho. Chris e Noah finalmente voltaram a si. Chris levantou-se, caminhou até Jacob e limpou a garganta desajeitadamente, estendendo a mão. Jacob sorriu e colocou um copo nela. Ele pegou outro copo e olhou para Noah, que ainda estava sentado, incapaz de reunir coragem para pedir. Jacob caminhou até ele e entregou-o. Noah pegou com gratidão. Obrigado, Jacob. Ambos os homens beberam. Os anos se derreteram. Steele sorriu para a nova aparência de seu pai. Pai, você está ótimo. Ele avançou em direção a Jacob, braços estendidos. Jacob, obrigado. Eu poderia simplesmente te beijar. O punho de Jacob conectou-se com o rosto de Stiles. Stiles voou para trás e colidiu contra a parede. Todos caíram na gargalhada. Stiles deslizou pela parede, gemendo. Um dia vou te beijar, Jacob. Eu prometo. Jacob recostou-se em sua cadeira. Cogman, bata no Stiles, por favor. O sorriso de Cogman tornou-se perverso enquanto ele encarava Stiles. Com prazer, senhor. Stiles levantou-se rapidamente. Não tenho medo de você, sua lata velha estúpida. O que se seguiu foi menos uma luta e mais uma confusão caótica, cutucadas nos olhos, puxões de cabelo, tentativas de cuecão e alguns movimentos de karatê verdadeiramente ridículos por parte de Stiles que teriam feito qualquer artista marcial chorar. Eles não usaram sua super força, mantendo-o puramente ridículo. No final, ambos acabaram emaranhados no chão, chutando, socando e puxando o cabelo e as bochechas um do outro como crianças. Todos riram enquanto assistiam ao espetáculo ridículo. Mas logo, o riso diminuiu. Um por um, eles balançaram a cabeça e voltaram ao café da manhã, ignorando completamente os dois idiotas. Eles já estavam acostumados com essas brigas infantis.
Após o café da manhã, todos se teletransportaram de volta para Beacon Hills e se reuniram na mansão de Jacob para começar o jogo. Eles se instalaram na sala de estar e se dividiram em 4 equipes. Asterisco equipe 1, Jacob, Stiles e Scott. Asterisco equipe 2, Alison, Chris, Vitória. Asterisco equipe 3, Malia, Kitty, Cogman. Asterisco equipe 4, Lydia, Melissa, Natalie e Noah. Jacob enfiou a mão em sua dimensão de bolso e produziu 5 pequenos frascos. Poções de mel branco, explicou ele. Beber isso concede imunidade permanente a todos os venenos. Ele entregou-os para Kitty, Chris, Vitória, Natalie e Noah. O resto de nós já tomou. Bebam agora, só por precaução, caso algo no jogo tente envenená-los. Eles agradeceram e beberam. Stiles olhou para seu pai, um sorriso feliz no rosto. Jacob imediatamente apontou um dedo de aviso para ele. Faça qualquer coisa estúpida, como tentar me beijar de novo, e você estará fora do jogo. Stiles levantou as mãos em rendição e não ousou dizer uma palavra. Jacob puxou o tabuleiro de Jumanji. No momento em que ele deixou sua dimensão de bolso, a bateria familiar começou, baixa no início, depois aumentando. Ele abriu o jogo e colocou-o sobre a mesa. Stiles aproximou-se, lendo as palavras gravadas com crescente empolgação. Jumanji, um jogo para aqueles que buscam encontrar uma maneira de deixar seu mundo para trás. Você joga os dados para mover seu token. Duplas ganham outro turno. O primeiro jogador a chegar ao fim vence. Ele continuou, sua voz caindo para um sussurro dramático. Aventureiros, cuidado. Não comece a menos que pretenda terminar. As consequências emocionantes do jogo desaparecerão apenas quando um jogador tiver chegado a Jumanji e gritado seu nome. Malia saltou impacientemente. Tudo bem. Vamos começar logo. Cada capitão de equipe pegou seu token. As equipes deram as mãos, formando correntes conectadas. Os capitães jogaram seus tokens no tabuleiro simultaneamente. Os tokens pousaram e deslizaram para seus lugares iniciais por conta própria, guiados por uma força invisível. Uma luz verde pulsou da bola de cristal no centro do jogo, varrendo para fora como uma onda. Ela passou por cada capitão e pelos membros de sua equipe conectados, aquecendo-os brevemente antes de se estabilizar, reconhecendo-os como equipes oficiais ligadas ao jogo. Jacob olhou para Malia. Você vai primeiro. Malia pegou os dados, um sorriso selvagem espalhando-se por seu rosto. Ela os sacudiu na mão e então os jogou no tabuleiro. Capítulo 151. Jogando Jumanji. Malia pegou os dados, um sorriso selvagem espalhando-se pelo seu rosto. Ela os sacudiu na mão e depois os jogou no tabuleiro. Ela tirou 3. Sua peça se moveu. Uma luz verde pulsou da bola de cristal no centro do jogo, e letras brilhantes formaram um enigma. Malia inclinou-se e leu em voz alta. Elas rastejam pelas paredes, elas infestam o chão. Ignore sua ameaça, sua vida não mais existirá. Ela olhou ao redor. O que isso significa? Antes que alguém pudesse responder, um ruído de passos rápidos veio da cozinha. Jacob franziu o nariz em desgosto. O cheiro o atingiu, como meias sujas e esgotos. Baratas. Uma sombra grande e marrom escura irrompeu da cozinha e voou direto em direção ao time de Malia. Jacob acenou com uma mão. A sombra congelou no meio do ar. Todos finalmente viram claramente. Era uma barata imensa, marrom avermelhada com as asas abertas e suas 6 patas cobertas por fileiras de espinhos afiados e proeminentes. Todas as garotas gritaram, exceto Malia e Vitória. Stiles soltou um grito estridente. Scott o encarou. Sério, cara? Stiles se abaixou atrás de Scott, espiando. Eu odeio esses bichos rastejantes e assustadores. Ele apontou para a criatura congelada. Olhe para ela. Tem o tamanho de um Rottweiler adulto. Alison se recompôs. Jay, mande-a de volta para a cozinha e tranque a porta, por favor. Jacob girou o pulso, e a barata gigante voou de volta pela porta da cozinha. Ele se aproximou para espiar lá dentro e recuou imediatamente. A cozinha era uma massa contorcida de baratas gigantes. Elas estavam em toda parte, nas bancadas, nas paredes, no teto. Mais delas rastejavam para fora de um grande buraco que se abrirá no chão. O som de quitina raspando contra o azulejo era quase ensurdecedor. Algumas delas o notaram. Um grupo lançou-se ao ar, com as asas zumbindo. Outras correram pelo chão a uma velocidade aterrorizante. Jacob bateu o pé. Uma parede de rocha sólida ergueu-se do chão, selando a porta da cozinha completamente. Ele retornou ao grupo e sentou-se. Há centenas delas lá dentro. Talvez milhares. Ele estremeceu. Ainda consigo ouvi-las. Sinto como se estivessem rastejando em mim. Stiles ergueu uma sobrancelha. Você também tem medo de baratas? Não, Jacob disse categoricamente. Eu apenas as odeio. Malia estalou os dedos. Vamos matá-las todas. Jacob balançou a cabeça. Não podemos. Elas ainda estão saindo de um buraco no chão. Matá-las não impedirá que mais venham. Ele fez uma pausa. Apenas, esqueça essas coisas assustadoras por enquanto. Uma janela estilhaçou na cozinha. Jacob e os outros olharam para fora a tempo de ver as baratas abandonando a casa, correndo pelo gramado em direção à cidade. Noah exalou. Sorte que este não é o verdadeiro Beacon Hills. Lydia pegou os dados. Certo. Vamos voltar ao jogo. Ela jogou. 5. Sua peça se moveu. A bola de cristal pulsou novamente, novas letras se formando. Lydia leu em voz alta. Elas ficam tão paradas, parecem dormir. Um toque, seus gritos furarão seus ouvidos. Uma rachadura dividiu o chão. Dele, caules verdes finos empurraram para cima, abrindo folhas em forma de coração. Mais rachaduras apareceram. Novos brotos enroscaram-se nas pernas dos móveis e serpenteavam pelas paredes. Um tentou envolver o tornozelo de Jacob, mas ele se afastou. Todos se levantaram. Jacob pegou o tabuleiro do jogo, e eles observaram enquanto flores desabrochavam, cada uma com o formato de uma boca escancarada. As bocas viraram-se em direção a Lydia e aos outros.
Alison lançou um olhar de soslaio para Lydia. Flores que gritam. O jogo realmente conhece você, não é? Lydia bufou. Eu sou uma flor bonita, e eu posso gritar, mas não me compare a essas coisas feias. Se você quiser me comparar a uma flor, escolha uma tulipa vermelha. Ou uma margarida vermelha. Alison a ignorou. Jay, devemos sair desta sala? Stiles já estava recuando. Mas como sair da mansão? Essas coisas estão se espalhando rápido. Jacob assentiu. Vamos, tentem não tocar nas flores. Eles se moveram em direção à saída, apenas para encontrar vinhas grossas já bloqueando a porta. O braço de Cogman transformou-se em uma lâmina, e ele cortou através delas com facilidade. Mas isso foi um erro. As flores gritaram. O som era insuportável, um lamento agudo que perfurou o crânio de todos. Chris, Vitória, Natalie e Noah, com força apenas de nível beta, tropeçaram, com sangue escorrendo de seus ouvidos. Jacob, Malia, Kitty e Scott agarraram suas cabeças, sua audição sobrenatural tornando a dor muito pior. Lydia agiu rápido. Ela ergueu as mãos e criou uma barreira de som ao redor do grupo. O grito cessou instantaneamente. Cogman olhou para seu braço em forma de lâmina com consternação. Minhas desculpas. Achei que fossem apenas as flores que não deveríamos tocar. Jacob acenou com a mão, e sua telecinese esmagou cada flor gritante na sala. Vamos sair daqui. Mais crescerão. Eles deixaram a mansão, mas assim que pisaram fora da porta da frente, foram atacados por um enxame de baratas gigantes saindo da janela quebrada da cozinha. Bolas de fogo, flechas de gelo e relâmpagos voaram. Jacob, Malia, Alison e Lydia mataram onda após onda, mas mais continuavam saindo da mansão. Após um momento, as baratas pareceram perceber que estavam irremediavelmente em desvantagem. Elas pararam de atacar e correram passando pelo grupo, indo em direção à cidade. Eles deixaram a mansão para trás e caminharam pela estrada de asfalto. Jacob entregou o tabuleiro do jogo para Alison. Sua vez. Alison abriu o tabuleiro e colocou-o na estrada. Ela pegou os dados e jogou. 6. Sua peça se moveu. A bola de cristal brilhou. Alison leu o novo enigma. Sob a água, ainda elas jazem. Por meses e anos esperam pela presa. Então observe seu passo, não tente a maré. Ou em suas mandíbulas você logo residirá. Malia levantou uma mão ansiosamente. Eu sei este. Crocodilo, certo? Acabei de assistir a um documentário que dizia que crocodilos podem sobreviver por mais de um ano sem comer. Stiles estava prestes a responder quando o asfalto sob seus pés subitamente dissolveu-se em água agitada. Todos mergulharam no rio, exceto Jacob, que levitou com telecinese, pegando o tabuleiro do jogo fora da água e flutuando ao seu lado. Cogman saiu da água com seus propulsores. Alison subiu em uma coluna de vento. As asas de Malia abriram-se, e ela voou para fora da água. Lydia flutuou graciosamente ao lado de Jacob. Jacob acenou com a mão, e Melissa, Natalie, Chris, Vitória e Noah foram levantados para fora da água, pairando no ar ao redor dele. Melissa olhou para baixo, para o rio, onde Kitty, Stiles e Scott ainda estavam nadando. E quanto a eles? Jacob cruzou os braços. Eles podem lidar com crocodilos. Deixe-os se divertir um pouco. Ele chamou os nadadores lá embaixo. O que vocês acham, pessoal? Stiles nadou, sorrindo. Sim, deixem-nos aqui embaixo. Eu quero lutar contra um crocodilo. Kitty disse, eu também. Uma sombra maciça deslizou sob a água em direção a Stiles. Os olhos de Noah se arregalaram. Stiles, atrás de você. Stiles girou no momento em que um crocodilo de 15 metros explodiu da superfície, mandíbulas escancaradas o suficiente para engoli-lo inteiro. A confiança de Stiles desapareceu. Ok, não. Mudei de ideia. Tirem-me daqui. Isso não é um crocodilo. Isso é um pesadelo pré-histórico. Kitty nadou até Stiles, subiu em sua cabeça e lançou-se no ar acima do crocodilo. Ela sacou seu florete minúsculo e golpeou para baixo, mas a lâmina fina estilhaçou-se contra o crânio blindado da criatura. Ah, minha espada! Kitty gritou. Enfurecida, ela socou o crocodilo com sua pata livre. O crânio da fera cedeu, e ela afundou até o fundo do rio. Jacob chamou Kitty para perto dele e deu tapinhas em sua cabeça. Não fique triste. Sua espada voltará ao normal quando o jogo terminar. E se você gosta tanto dela, mantenha-a segura em casa. Peça ao Cogman para fazer uma mais forte para você. Kitty fungou. Ok. Lá embaixo, Scott gritou. Algo mordeu minha perna. Stiles virou-se para ele e congelou. Na margem rasa atrás de Scott, 2 hipopótamos gigantes estavam avançando em direção a eles. A voz de Stiles falhou. Esses são hipopótamos. Ninguém disse nada sobre hipopótamos. Ele olhou para cima. Jacob, tire-nos daqui. Scott gritou enquanto algo mordia novamente. Jacob acenou com a mão, e ambos voaram para se juntar ao grupo. Todos encararam a parte traseira de Scott. Uma piranha estava presa em seu traseiro, se debatendo. Eles explodiram em risadas. Scott pegou o peixe, arrancou-o e esmagou. Peixe estúpido. Ele arremessou os restos mutilados no rio. Stiles recuperou o fôlego e olhou para Jacob. Ok, preciso perguntar uma coisa. Quando você matou as baratas, e quando Kitty matou aquele crocodilo, e quando Scott matou aquele peixe, seus corpos não desapareceram. Você disse que essas criaturas são reais, e quando as derrotamos, elas voltam para o seu mundo. Mas elas parecem bem mortas para mim. Jacob deu de ombros. Elas retornarão vivas para seu mundo quando o jogo terminar. Como funciona? Eu não sei. Stiles olhou para baixo, para o rio. Os crocodilos e hipopótamos ainda os observavam com olhos famintos. Um sorriso maligno espalhou-se por seu rosto. Agora que vocês não podem me alcançar, deixem-me mostrar o quão forte eu sou. Ele ergueu a mão. Relâmpagos reuniram-se acima de sua palma, girando na forma de uma doninha grande.
Ele disparou em direção a um dos hipopótamos. A criatura convulsionou, fumaça subindo de sua boca. Ela tentou mergulhar debaixo d'água, mas Stiles enviou outra doninha de relâmpago atrás dela. Então ele voltou sua atenção para os crocodilos e os hipopótamos restantes, rindo maniacamente enquanto enviava uma doninha de relâmpago após a outra em direção a eles. Lydia o observou. Esta é a primeira vez que vejo Stiles usar a técnica da fera do relâmpago. Ela olhou para Cogman. Se um lobisomem alfa o mordesse, você acha que ele se transformaria em uma lobo-doninha? Cogman considerou. Doninhas são conhecidas por serem astutas, não confiáveis e excepcionalmente sorrateiras. Elas podem matar presas muito maiores que elas mesmas e são conhecidas por dançar para confundir suas vítimas. Ele assentiu. Estimo 80% de chance de ele se tornar uma doninha. Noah observou seu filho eletrocutar monstros do rio com um abandono alegre. Ou uma raposa. Stiles mente muito. Ele é inteligente. Ele prega peças. Sempre pensei nele como uma raposinha sorrateira. Chris acrescentou. Existe uma criatura sobrenatural chamada Kitsune, o metamorfo raposa, conhecidos como trapaceiros. Ele acenou para Stiles. Combinaria com sua personalidade. Stiles ouviu e olhou para cima, indignado. Ei, se eu me tornar uma criatura sobrenatural, serei algo lendário e majestoso. Como Jacob. Por um momento todos apenas o encararam. Então eles explodiram em risadas, como se tivessem ouvido a piada mais engraçada de suas vidas. Stiles, frustrado, descarregou sua raiva nos crocodilos e hipopótamos restantes com vigor renovado. Quando a risada diminuiu, Jacob disse, certo, vamos encontrar outro lugar para jogar. É minha vez. Ele envolveu todos com sua telecinese e teletransportou-os para um trecho de terra longe do rio, perto da reserva de Beacon Hills. Ele abriu o jogo, colocou-o no chão, pegou os dados e jogou. Uma dupla. Sua peça se moveu. A bola de cristal brilhou, e novas letras se formaram. Jacob leu em voz alta. Eles não pretendem mal, não pretendem luta. Eles só querem beijos, dia e noite. Eles viram seu rosto bonito. Agora você é o alvo de sua perseguição. Um calafrio percorreu a espinha de Jacob, seu sangue gelando. Algo ruim está vindo. Eu sinto isso, ele pensou. Ele se abaixou atrás de Stiles. Scott, notando seu pânico, escondeu-se atrás de Noah. Um momento depois, 4 bonobos fêmeas emergiram da floresta. Como Jacob tinha jogado os dados, elas ignoraram os outros times completamente, mas não viram Jacob ou Scott. Seus olhos travaram no único membro visível do time de Jacob. Stiles. Os símios tagarelaram animadamente em sua própria língua, então avançaram contra Stiles, franzindo os lábios e abrindo os braços amplamente. Stiles girou. Jacob estava se escondendo atrás dele. Scott estava se escondendo atrás de Noah. Stiles correu. Os bonobos o perseguiram, ignorando Scott e Jacob completamente. Stiles gritou enquanto fugia. Por que eles estão me perseguindo? Lydia gritou atrás dele, mal contendo o riso. Porque você está no time do Jacob. O enigma dizia. Eles viram seu rosto bonito. Agora você é o alvo de sua perseguição. Jacob e Scott se esconderam. Mas você apenas ficou lá como um idiota, esperando animadamente pelo que quer que estivesse vindo. Os símios decidiram que você era o alvo de seu afeto. Todos explodiram em risadas. Stiles desviou de um bonobo que avançava, gritando para Scott e Jacob. Traidores. Scott estava rindo tanto que mal conseguia falar. Não. Eu só ouvi algo que queria beijos dia e noite, saindo do jogo e pensei em deixar para você. Você é meu bom irmão, afinal. Stiles evitou por pouco outro abraço. Se sou seu bom irmão, venha tomar meu lugar. Scott balançou a cabeça. Eu tomaria, mas parece que esses símios só têm olhos para você. Aproveite. Vai se ferrar. Jacob finalmente parou de rir, limpando uma lágrima de seu olho. Ufa. Essa foi por pouco. Quase fui enganado pelo jogo estúpido. Ainda bem que tem um bom senso de perigo. Alison lançou-lhe um olhar de lado. Parece que o jogo sabe que você é um pervertido. Enviou-lhe um bando de símios pervertidos. Jacob bufou. O jogo não me conhece de jeito nenhum. Se conhecesse, teria enviado um grupo de belas mulheres bárbaras. Alison revirou os olhos e o ignorou. Stiles finalmente tinha tido o suficiente. Ele parou de correr, girou e socou cada um dos 4 bonobos na cabeça. Parem. Vão procurar outra pessoa para beijar. Não estou interessado. Os bonobos agarraram suas cabeças e olharam para ele com olhos magoados e desolados. Lydia e Malia caminharam e começaram a acariciar as costas dos símios de forma reconfortante. Lydia encarou Stiles. Como você pode ser tão cruel? Eles só queriam te abraçar e beijar. Melissa sorriu. Sim, Stiles. Seja homem. Assuma a responsabilidade. Stiles a encarou. Assumir a responsabilidade? Malia riu. Eles estão apaixonados por você. Seja homem e ame-os de volta. Se você for tímido, pode encontrar uma casa vazia com seus 4 novos amantes. Nós não vamos julgar. Noah colocou uma mão no ombro de Stiles, lutando para manter uma expressão séria. Você deveria passar o máximo de tempo com eles que puder, filho. O jogo terminará em breve, e eles voltarão para o seu mundo. Você vai se arrepender de não ter passado mais tempo com eles. A voz de Stiles falhou. Você também não, pai. Ele virou-se para os 4 símios com um sorriso maligno. Entendi. Eu sou bonito demais. Fêmeas de todas as espécies não podem deixar de se apaixonar por mim, mas nada pode acontecer entre nós. Então, deixem-me poupar a dor da mágoa e terminar suas vidas miseráveis. Os bonobos guincharam e esconderam-se atrás de Malia e Lydia. Stiles ergueu uma mão para atacar, mas Lydia deu um passo à frente. Nem pense em atacá-los. Eles são fofos demais. Stiles baixou a mão. Então é melhor você mantê-los longe de mim, ou eu vou matá-los. Jacob pegou os dados. Ele tinha tirado uma dupla, então ganhou outra vez. Ele os jogou no tabuleiro. 7. A bola de cristal brilhou novamente. Jacob leu um novo enigma.
O senhor da guerra vem com vontade de ferro. Sua horda selvagem desce para saquear e matar. Ele busca uma joia que não está lá. Ele queimará esta cidade sem se importar. Os lábios de Jacob curvaram-se em um sorriso lento e perigoso. Eu sei quem ele é. Só espero que ele aguente um soco. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!